corpo é esbelto. Ponto. Minha mãe diz que nenhum homem resistiria aos meus vestidos de 16 camadas. Ponto. Mas meu noivo, Pei Jun, é uma exceção. Ponto. Ele acha que meu peito é muito grande, minha cintura muito mole, que meu sorriso é radiante como flores de pêssego e meus olhos têm um brilho outonal. Mas não sou digna de ser a matriarca da família Pei. Ponto. Ele trouxe a governanta mais severa da Bíblia para me ensinar as regras e estudei por 3 anos. Mas ainda não consegui atender às suas expectativas. Ponto. Quando ele novamente me menosprezou e usou o término do noivado como ameaça, eu estava cansada. Ponto. Então vamos terminar o noivado. O que você disse? Pei Jun achou que tinha ouvido errado e me olhou incrédulo. Ponto. Sua reação estava dentro das minhas expectativas. Ponto. Depois de tudo, enquantas vezes ele sugeriu o término do noivado, eu não implorei. Prometi que me esforçaria e pedi mais uma chance. Mas hoje estou realmente cansada, sem forças e não quero mais me menosprezar. Olhei para ele com seriedade e repeti. Eu disse que concordo com o término do noivado. Pei Jun teve uma rara expressão de surpresa. Percebendo o que eu disse, sua voz ficou fria. Nutriente. Quem te ensinou a desafiar seu futuro marido assim? 3 anos de regras que sua mãe te ensinou, você aprendeu tudo isso para nada? Talvez porque já cheguei a uma conclusão, não vou mais suportar. De qualquer forma, não importa o que eu faça, você nunca está satisfeito. Então vá encontrar uma esposa que te agrade. Não temos nada em comum e nunca assinamos um contrato de casamento. Agora que estamos nos separando, isso também evita muitos problemas. Ponto. Eu me considero razoável o suficiente. Se não combinamos, que seja uma separação amigável. Ponto. Não quero mais forçar nada. Ponto. Pei Jun, no entanto, estava tão irritado que seu rosto ficou vermelho e ele tremia ao apontar para mim. Eu sempre pensei que você apenas tinha um temperamento rebelde, achando que a educação rigorosa da família Yang te tornaria suave e obediente como um recheio. Não esperava que agora você não só aprendeu a responder, mas também ousasse usar o término do noivado. Eu ri de raiva. Foi ela quem disse que queria terminar o noivado. Eu apenas respondi a situação. Como isso se tornou uma ameaça da minha parte? Olhei para ela friamente. Se você acha que Meng Xianzhen é tão boa, então case com ela. Por que devemos nos dificultar mutuamente? Meng Xianzhen é sua prima. Desde que ela se mudou para a casa dos Pei, Pei Jun não para de me comparar com ela. Ela é gentil e calma, o modelo da esposa ideal em sua mente. E não importa o quanto eu me esforce, ele nunca está satisfeito. Ponto. Para mim, ele é sempre severo ou exigente. Até mesmo a ideia de chamar uma governanta para me ensinar as regras foi proposta por Meng Xianzhen. Eu não queria aprender. Essa frase, não sei qual nervo dela tocou, fez Pei Jun ficar tão irritado que seu peito subia e descia violentamente. E ele gritou com os dentes cerrados. Ponto. Esta é a primeira vez que vejo Pei Jun tão irritado. Ponto. Era conhecida por ser uma pessoa de princípios. Ponto. Desde pequena, sempre se destacou madura e equilibrada. Antes, eu mais admirava sua aura de integridade e elegância. Ponto. Mas ela sempre me criticou. Cada sorriso meu, cada ação, nunca estava à altura das suas expectativas. Eu também me sentia injustiçada. Ponto. Ter um corpo esbelto não é minha culpa. Ponto. Minha aparência é natural, mas ela considera isso um pecado original e continua a me menosprezar e rebaixar. Houve um tempo em que eu nem ousava olhar no espelho, achando-me horrenda e com um corpo feio, escondendo-me em casa, sem querer ver ninguém. Até mesmo o saquinho de perfume dela me salvou. Eu lhe dei um novo. Ponto. Fui tão criticada por ela que durante esses 3 anos, sempre que a via, eu me sentia nervosa, temendo que a irritasse novamente. Eu já disse, já estou cansada desse tipo de vida. Ponto. Quem quiser ser a senhora Pei, que seja ela, eu não quero. Pei Jun estava furioso e me xingou antes de ir embora. Ponto. Assim que ele se virou, mandei uma mensagem para a princesa Jin. 2 anos atrás, tive um breve encontro com ela. Ela é deslumbrante e veio várias vezes pedir minha mão, mas eu sempre a evitei. Ponto. Agora mudei de ideia. Ponto. A princesa Jing é uma pessoa tão boa. Imagino que o filho dela não deve ser ruim. Ponto. Em vez de continuar com essa disputa interminável, seria melhor cortar os laços e arranjar outra pessoa. Ponto. A velocidade da princesa foi ainda mais rápida do que eu esperava. No dia seguinte, ela trouxe o filho dela para mim. As 2 famílias até trocaram cartas de noivado, com medo de que eu mudasse de ideia. Ponto. Mas o filho dela está fora com as tropas, então teremos que esperar que ele volte para discutir a data do casamento. Livre do fardo que é Pei Jun, estou me sentindo ótimo. Ponto. Joguei fora todas aquelas roupas largas e volumosas que ela me obrigava a usar. Ponto. Desde pequena, Pei Jun sempre controlou tudo sobre mim, até mesmo o que eu vestia, e só podia usar coisas que ela aprovasse, como aqueles grampos de madeira que as mulheres mais velhas adoram. Isso a deixava irritada. Ponto. No passado, eu sempre tentei agradá-la. Ponto. Coloquei as joias que minha mãe comprou. Talvez eu não tenha me vestido assim há tanto tempo que as criadas ficaram pasmas. Senhorita, você está tão bonita. Sorri para o espelho satisfeita. Depois de meses, saí de casa pela primeira vez. Assim como sempre, assim que apareci, olhares admirados grudaram em mim.
Eu ignorei, até que uma voz fria me chamou. Ponto. Fiquei assustada e, por instinto, tentei correr. No passado, quando saí sem permissão, Pei Jun me pegou e me fez escrever uma carta de garantia por um mês. Meus dedos ficaram inchados. Depois de correr alguns passos, percebi que não tinha mais nada a ver com ela. Por que eu deveria correr? Quando percebi, Pei Jun já estava na minha frente. Ao me ver vestida assim, ela ficou tão irritada que sua testa pulsava. Você é uma moça que ainda não se comportou vestida assim, aparecendo em público. Que tipo de educação é essa? Ainda não me mandou embora? No canto do olho, vi Meng Xianzhen atrás dela. Ponto. Apontei para ela sem palavras. Só vocês, mulheres solitárias, podem se exibir, mas eu não posso sair para dar uma volta. Pei Jun estava tão convencida. Ponto. Como podemos ser como você? Antes que eu pudesse perguntar qual era a diferença, Meng Xianzhen deu alguns passos à frente, nervosa. Ponto. Yan, você está enganada. Meu primo está preocupado. Eu fui ao templo sozinha, e ele só me acompanhou uma vez. Não esperava encontrá-la aqui. Enquanto falava, algumas pessoas olharam para mim. Pei Jun tirou a roupa e colocou sobre mim, cobrindo meu corpo esbelto. Então ela me puxou, pontou. Vem comigo. Meu pulso doeu e minha raiva subiu. Eu a empurrei com força. Ponto. Nós já nos afastamos. Meus assuntos não são da sua conta. Meng Xianzhen olhou para mim com uma expressão de desaprovação. Yan, meu primo também se preocupa com você. Como você pode dizer isso? Minha resistência constante a irritou. Pei Jun ignorou minha vontade e me puxou para cima da carruagem sem me dar chance de protestar. Arrancou meu grampo e bagunçou minha maquiagem. Você está horrível, não pode tentar ser um pouco mais comportada como Xiaer. Pei Jun era forte, meu rosto estava machucado e meu cabelo estava uma bagunça, parecendo uma louca. Ponto. Isso me fez chorar. Depois de me levar de volta para casa, Pei Jun me mandou trazer caixas e mais caixas de roupas e joias. Olhando aquelas coisas que nem minha mãe usaria, fiquei tão furiosa que queimei tudo. No dia seguinte, Pei Jun voltou a me visitar e Meng Xianzhen a seguiu passo a passo. Dando meu olhar confuso. Ponto. Ele levantou o queixo, com um tom de voz alterado. A partir de hoje, Xier será seu professor. Ele vai te ensinar como ser um bom mestre. Fui rapidamente de volta à escola. Pei Jun. Quantas vezes eu tenho que dizer? Nós já rompemos o noivado. Você está suando. Assim que terminei de falar, uma brisa entrou e Meng Xianzhen, segurando um anel, me deu um tapa na boca. Ponto. Desde os tempos antigos, casar é uma bênção. Ponto. Como você pode falar assim com seu primo? Fiquei atordoada com o golpe. Uma dor aguda se espalhou pelos meus lábios. Ponto. Em poucos segundos, meus lábios já estavam inchados, doendo tanto que quase chorei. Não consegui me conter e puxei o anel de volta. Ponto. Ele me franziu a testa com uma expressão de desaprovação. Ponto. Agora ele é seu professor e tem o direito de te disciplinar. Ele te bate também, é para seu bem. Como você pode revidar? Olhei para ele incrédula, sem saber como ele conseguia dizer algo tão descarado. Quem ele pensa que é? Meus pais nunca foram sábios, que direito eles têm de me disciplinar? Fiquei tão furiosa que tremi, apontando para a porta. Ponto. Eles que saiam. Vocês todos saem daqui. Ao ver minha atitude, os olhos de Pei Jun brilharam com desapontamento. Ponto. Quando você se tornou tão irracional... Meng Xianzhen parecia ainda mais ofendida, tentando se justificar. Ponto. Para meu bem, o que ele chama de bem é ignorar minha vontade e impor suas ideias a mim, me humilhando e ferindo, em nome da disciplina. O que ele considera bom é subornar as amas para não me ensinar direito, me fazendo passar vergonha na frente de Pei Jun. Eu já havia falado sobre as amas com Pei Jun, mas ele não acreditou, pensando que eu estava mentindo. Ele me fez copiar textos. Ponto. O que eu mais temia era desapontá-lo, mas agora ele que pense o que quiser. Eu chamei os guardas e mandei expulsar esses primos sem vergonha. Ponto. Meus lábios estavam ardendo. Até beber água doía. Isso só fortaleceu minha decisão de deixá-lo. Ponto. O anel era grosso e pesado. Meus lábios estavam tão inchados que demoraram dias para desinchar. Pei Jun ainda não desistiu de me disciplinar, enviando uma ama após a outra. Todas foram mandadas de volta. Ponto. 3 dias depois, a princesa Jin me entregou um convite e eu soube que Xiao Qiu havia voltado. A princesa Jin organizou um banquete de recepção para ela e meus pais estavam muito preocupados com isso. Fizeram uma roupa para mim com um tecido brilhante, que me deixou com a aparência de uma flor de pêssego, pele como um galho de jade. Mesmo sem querer chamar a atenção, acabei sendo o centro das atenções. Pei Jun e Meng Xianzhen se aproximaram nesse momento. Nos olhos de Pei Jun havia um brilho de admiração,
mas logo foi substituído por descontentamento. Ponto. Xiao Xiao, como você está aqui? Ela sempre não gostou de eu ser chamativa. Ponto. Se não fosse por todos me olhando, Pei Jun teria me puxado de volta como naquele dia. Ela se aproximou e sussurrou algo em meu ouvido. Mais tarde, você e Xiae fiquem próximas e conversem. Ponto. Com tantas pessoas, não queria discutir com ela. Olhei ao redor, não encontrei a princesa Jin, então me sentei onde estava. Ponto. Algumas pessoas vieram puxar conversa, mas todas foram bloqueadas por Pei Jun. Meng Xianzhen cobriu a boca e disse com um tom ácido: a irmã não só tem um corpo esbelto, como também um rosto tão delicado como uma flor de lótus. Nela! Olha como os homens estão hipnotizados, Pei Jun. Assim que Pei Jun ouviu, seu rosto mudou instantaneamente e ele me lançou um olhar gélido. Ponto. Para quem você está se exibindo? Assim que ninguém estiver prestando atenção, você pode voltar. Ponto. Eu olhei para ele com desdém. Meus assuntos não são da sua conta. Pei Jun, irritado, estava prestes a me dar uma lição quando um colega passou e começou a conversar com ele. Aproveitei a oportunidade para escapar, mas não fui longe antes que Pei Jun me seguisse. Ele me puxou e fomos em direção à porta. Ponto. Já mandei alguém esperar lá fora. Você sai por aqui. Eu sou a noiva do príncipe Jin. Não vi ele ainda e já vou embora? Isso é muito indelicado. Ponto. Fui puxada por ele por alguns passos e meu semblante ficou um pouco impaciente. Eu tenho coisas a fazer. Me solta. Pei Jun me lançou um olhar irritado. O que você tem a fazer? Você veio por minha causa. Agora que já nos encontramos, você não vai embora? Quer ficar aqui para ser vista por aqueles homens? Não sei de onde ele tirou essa confiança. Afastei-me dele, mesmo com a expressão feia. Se for assim, que tipo de pessoa você é para se meter na minha vida? Pei Jun ficou sombrio. Porque sou seu futuro noivo. Assim que terminei de falar, uma risada zombeteira veio de trás. É mesmo? Ei, Gongxing não sabe que sua noiva já foi trocada? Ao ouvir a voz, Pei Jun se virou abruptamente. Esta é a primeira vez que vejo o famoso príncipe herdeiro, Xiao Qiu. Ele ainda estava com a armadura, exalando um ar antigo e severo. Ponto. Sua aparência era até melhor do que eu imaginava, até mais atraente que Pei Jun. Pei Jun sentiu um instinto de crise e franziu a testa. O que você quer dizer com isso? O olhar de Xiao Qiu caiu sobre mim, sem rodeios. Significa que agora ela é minha noiva. Ponto. Pei Jun ergueu o queixo, com uma expressão absurda. O que você está dizendo? O nosso casamento foi decidido entre as famílias. Quem não sabe que ela é a esposa que eu, Pei, vou levar para casa? Xiao Qiu levantou uma sobrancelha e, sem pressa, tirou um documento de casamento do bolso. Ponto. Agora não é mais. A expressão confiante de Pei Jun congelou ao ver aquele documento. Ponto. Ele me olhou incrédulo. Sua voz tremia levemente. O que está acontecendo? Você foi quem disse que queria cancelar o noivado. Eu já concordei. O nosso casamento é verdadeiro. Ponto. Pei Jun me olhou fixamente. Seu rosto perdeu a cor de repente, e ela tremia enquanto apontava para Xiao Qiu. Isso tudo foi só raiva. Como você pode ser tão impulsivo? Rápido, cancele esse casamento. Ponto. Xiao Qiu olhou para o documento de casamento com um sorriso bobo, enquanto Pei Jun. O que você está tratando do casamento? Se você quer cancelar, cancele. Se quiser, case-se. Pei Jun, reprimindo a raiva, fez uma reverência para ela. Indin não entende as coisas. Eu peço desculpas ao príncipe por ela. Este casamento, a família Pei está disposta a cancelar as condições que o príncipe pode pedir. Xiao Qiu não respondeu, seu olhar fixo em mim. Indin, você quer cancelar o noivado comigo? Ela me deu a escolha. Eu balancei a cabeça. Indin quer se casar com o príncipe. A expressão de Pei Jun foi a mesma, e ele me puxou com força. Ponto. Você está louca. Quantas vezes você se encontrou com ela? Você a conhece? Você vai se casar com ela? Ao vê-la se mover, Xiao Qiu franziu a testa. Antes que ela pudesse me puxar de volta, uma voz calorosa interrompeu. Indin, o que você está fazendo aqui? A princesa Jin veio até mim e, sem dizer uma palavra, me tirou das mãos de Pei Jun. Eu estava te procurando e minhas irmãs também queriam te conhecer. Vamos, venha comigo para que possamos nos apresentar. Ponto. Ela ignorou Pei Jun, nem mesmo lhe deu um olhar. Ponto. Eu também não queria ficar com ela, então fui com a princesa Jin. Ponto. Com a divulgação da princesa Jin, logo todos souberam que eu estava prestes a me casar com Xiao Qiu. Num instante, todos olhavam para Pei Jun com olhares complexos e alguns até foram perguntar a ela. Ponto. Ela estava com uma expressão sombria, sem dizer uma palavra, mas seus olhos estavam fixos em mim e em Xiao Qiu. Ponto. No caminho de volta para a cidade, ela finalmente encontrou uma oportunidade para me interceptar. Ponto. Jin, explique-me claramente o que está acontecendo entre você e ela. É ela
que está te forçando? Ou você está tentando usar o poder da princesa? Houve um momento em que fiquei muito curiosa sobre como Pei Jun me via. Quando estava diante de mim, ela estava sempre ou brava ou me criticando. Raramente tinha um olhar gentil, ponto. Depois de tantos anos, já estava cansada. O olhar que eu lhe lançava era distante e frio. Pense o que quiser, meu casamento com ela já está decidido. Se você aceita ou não, não me diz respeito, ponto. Pei Jun ficou instantaneamente furiosa, achando que eu estava fazendo birra com ela. Sua estúpida Ying, para me provocar, você está brincando com sua própria vida, ponto. Eu definitivamente falarei com seus pais sobre isso e não deixarei você agir assim, ponto. Ao ouvir isso, senti uma onda de cansaço, ponto. Pei Jun, você pode me respeitar um pouco? Eu sou uma pessoa, tenho meus próprios pensamentos, não sou seu acessório, muito menos sua marionete. Todos esses anos, ela sempre quis me transformar em outra pessoa, ponto. Eu não consigo ser quem ela quer que eu seja, e ela sempre esteve insatisfeita comigo, ponto. Já que ninguém está feliz, não sei qual é a necessidade de continuarmos. Pei Jun resmungou com uma expressão sombria, ponto. Eu simplesmente te deixei solta demais, e é por isso que você se tornou assim hoje. Caso contrário, percebi que falar mais com ela seria em vão. Afastei-me dela e subi na carruagem. Pei Jun, você sabia? Nunca estive tão certa de que deixar você foi a melhor decisão que já tomei. Pei Jun estremeceu, e ainda queria dizer algo, mas já havia puxado a cortina e partido, ponto. Antes que Pei Jun pudesse vir me perguntar sobre meus pais, Xiao Qiyu já havia trazido os presentes de noivado e definido a data do casamento. Depois de ouvir isso, Pei Jun tentou várias vezes visitar meus pais, mas eles não a receberam. Eu também não fiquei parada, passei vários dias passeando com Xiao Qiyu, fazendo compras e vendo as lanternas, contras. O tempo que passei com ela foi leve e maravilhoso, algo que Pei Jun nunca me proporcionou. Toda vez que estou com ela, fico nervosa. Até para sorrir, tenho que olhar para o rosto dela, com medo de que ela ache que estou sendo desrespeitosa ou que fique brava. Enquanto pensava nisso, Xiao Qiyu pegou um broche de pano e colocou na minha cabeça, com os olhos cheios de admiração. Ponto. Ying, esse broche combina muito com você. Eu fiquei surpresa e estava prestes a agradecer quando ouvi um parabéns vindo de trás, me assustando. Em público você ainda se atreve a ser tão íntima comigo? Você não tem um pouco de vergonha? Eu ri de raiva e agarrei o braço de Xiao Qiyu. Ela é minha noiva. O que eu faço com ela não é da sua conta, ponto. Ao ouvir isso, Pei Jun ficou ainda mais furiosa. Como sempre, veio em minha direção para me agarrar, ponto. Eu rapidamente me escondi atrás de Xiao Qiyu e fiz uma careta para ela. Essa atitude a irritou completamente. Pei Jun ainda queria avançar, mas foi impedida por Xiao Qiyu, que a olhou sem expressão. O que o jovem mestre Pei quer fazer com minha noiva? Pei Jun olhou para ele com raiva e o encarou com um olhar feroz. Isso é entre mim e ele. Saia do meu caminho. Xiao Qiyu não só não se afastou, como me protegeu firmemente, com um tom que trazia um aviso, ponto. Os problemas dele são meus problemas. Eu, Xiao Qiyu, não sou uma pessoa magnânima, já que o noivado foi rompido. Espero que o jovem Pei não... Pei Jun ficou tão irritado que não conseguiu controlar as palavras. O que você é? Apenas um sem vergonha que se aproveita da situação. Se não fosse pela raiva que ele sentiu e pela minha impulsividade em aceitar esse casamento, você não estaria aqui me ameaçando. Xiao Qiyu fez um som de desdém e não desistiu de voltar à escola. Então este jovem ainda deve agradecer ao jovem Pei. Se não fosse por você, eu não conseguiria me casar com uma mulher tão boa como Indy. Essas palavras atingiram um ponto fraco de Pei Jun. Ele me encarou com uma expressão distorcida, e eu me senti um pouco impotente. Pei Jun, o que você realmente quer fazer? Ele nunca foi uma pessoa que se intromete, mas agora está me importunando repetidamente. Pei Jun apontou para Xiao Qiyu com uma expressão feia, ponto. Eu quero que você rompa o noivado com ele. Impossível. Eu franzi a testa, o dote foi pago, o contrato de casamento já foi assinado. Esse casamento é inevitável. Pei Jun não esperava que eu recusasse tão decisivamente, sua garganta se apertou, e Xiao Qiyu ficou satisfeito com minha resposta, sorrindo involuntariamente. O jovem Pei também ouviu. No próximo mês eu e Ying teremos nosso casamento. Se o jovem Pei tiver tempo, seria bom. Depois de dizer isso, ele me puxou para sair. Pei Jun me segurou em silêncio, com os olhos cheios de dor. Você não gosta de mim? Por que você mudou de ideia tão rápido? Eu gosto dele, mas não importa o quanto eu goste, não posso suportar a humilhação e o desprezo sem fim. Ponto. Ele nunca se importa com o que eu quero, só quer me moldar como uma esposa ideal em sua mente, me fazendo agir como uma marionete, obedecendo a ele. Pei Jun ainda está esperando minha resposta. Eu pensei e percebi que ele não seria capaz de me fazer algo que eu não gosto. Pei Jun abriu a boca e, por causa disso, eu balancei a cabeça. Ele ainda me respeitaria, não tentaria me controlar, me forçando a viver de acordo com sua vontade. Estar com ele me faz sentir como uma pessoa
Ponto. Pei Jun estremeceu, sua mão se soltou involuntariamente e Xiao Qiu, sem dizer uma palavra, me abraçou e saiu rapidamente. Em breve eu e Xiao Qiu nos casaremos depois disso. Estarei ocupado com os preparativos do casamento e não prestarei mais atenção nele. Até que um dia, enquanto eu experimentava roupas no palácio, Pei Jun de repente entrou e naquele momento em que nossos olhares se cruzaram, eu fiquei paralisada. Pei Jun sempre valorizou sua aparência acima de tudo, mas agora estava desleixado, com olheiras e até seu cabelo, que normalmente era impecável, estava bagunçado. Esta foi a primeira vez que o vi tão desleixado ao me ver vestida de noiva. Os olhos de Pei Jun se encheram de dor e seu tom se tornou surpreendentemente suave. Xiao, nos últimos dias, eu pensei muito. Tudo isso é culpa minha por ter sido muito severo com você. Eu só tinha medo de que você fosse influenciada por outros. Medo de que você me deixasse. Por isso, te restringo em tudo. Eu pensei que estava fazendo isso para o seu bem. Até que naquele dia eu percebi que, na verdade... Minha expressão mudou para algo um pouco complexo. Pei Jun, já é tarde demais. Eu não é que nunca tenha sonhado que um dia ele pudesse refletir, mesmo que apenas um pouco. Que pudesse ser um pouco mais gentil comigo. Que não olhasse para mim com aqueles olhos de decepção. Que não me atacasse sempre. Eu também ficaria satisfeita. Mas infelizmente, esse dia chegou tarde demais. Eu já havia perdido a esperança nele. Pei Jun de repente me segurou, balançando a cabeça com... Não, eu posso ir e explicar claramente para Xiao Qiu. Desde que você me deu uma chance, eu vou provar que o que ele pode fazer, eu também posso. Certo, Tom? Diante daqueles olhos cheios de expectativa, eu mantive a calma e o afastei. Ponto. Pei Jun, eu te dei muitas oportunidades e até tentei me tornar o que você gosta. No entanto, não importa o que eu fizesse, você nunca ficava satisfeito. Pei Jun estava prestes a chorar. Ponto. Por favor, não seja tão cruel comigo. Ponto. Eu também posso me tornar o que você gosta. Por favor, me dê uma chance de mudar. Eu sei muito bem como é doloroso forçar-se a agradar os outros. Ponto. Eu também não gosto de me forçar. Ponto. Depois de 3 dias eu ainda me casei com Xiao Qiu. Ponto. Eu pensei que já tinha deixado isso claro para ele. Mas a comitiva de noivos foi interrompida. Jin, você não pode se casar com ele. Ao ouvir a voz de Pei Jun, eu levantei a cortina e vi que ele estava bloqueando o caminho. Ponto. Ele sempre foi educado e respeitoso, mas agora estava agindo de forma estranha. Ponto. As pessoas o olhavam como se tivessem visto um fantasma e apontavam para ele. Ele ignorou tudo isso e estava irritado, mas também riu. Pei Jun, você sabe o que está fazendo? Havia uma dor nos olhos de Pei Jun. Ponto. Eu já errei. Ponto com. Não deveria ter agido assim por causa do meu egoísmo. Ponto. Não esperava que ele me deixasse por causa disso. Ponto. Jin, eu já percebi meu erro. Desde que você volte para mim, estou disposto a fazer qualquer coisa. Ponto. Nunca vi Pei Jun assim. Dizer que não me comovi seria mentira, mas simplesmente não era certo. Ponto. Já provei isso por mais de 10 anos, e não quer passar as próximas décadas apostando nisso. Ponto. Olhei para Xiao Qiu, indicando que ele não precisava se preocupar. Ponto. Xiao Qiu estava prestes a chamar alguém para afastá-lo, mas Pei Jun já havia corrido em minha direção. Ponto. Vem comigo, vamos recomeçar, tudo bem? Quase fui puxada para baixo do carro de flores, mas me recuperei e o empurrei. Pei Jun. Você já se divertiu o suficiente? Ao ver minha expressão decidida, os olhos de Pei Jun ficaram instantaneamente úmidos. Respirei fundo e tentei me acalmar. Eu não te culpo, apenas não te amo mais. Uma lágrima escorreu sem aviso do canto do olho de Pei Jun e ele gritou. Não sou eu. Ponto. Você foi enganado por ele. Ponto. Só eu realmente te amo. Eu posso te provar isso. Ponto. O rosto de Xiao Qiu já estava difícil de ler. Ele se aproximou e deu um chute em sua cintura. Como você se atreve a amá-lo? Não pense que eu não sei o que você fez antes. O que eu mais odeio na vida é esse tipo de homem que quer tudo e nunca está satisfeito. Se você realmente se importa com ele, não volte a atormentá-lo. Utupá. Pei Jun caiu no chão, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não sou assim. Enquanto falava, Men Xianzhen apareceu do nada e o puxou para cima. Ele já gosta de outra pessoa. Ele não voltará. Você ainda tem a mim. É melhor se arrepender. Pei Jun não se rendeu e de repente se ajoelhou. Não. Ele gosta de mim. Agora estamos juntos pedindo a ele. Ponto. Ninguém. Ele é o mais gentil. Ponto. Ele certamente me perdoará. Ponto. Pei Jun enlouqueceu. Xiao Qiu revirou os olhos e pediu a Shi Wei para afastá-lo. Ponto.
Enquanto o carro de flores se afastava, Pei Jun correu desesperadamente por alguns passos. Sua voz rouca. Não vá. Ying, não vá. Ying, volte aqui. Eu não ouvi nada. Embora tenha a variável Pei Jun, a equipe de noivado ainda chegou pontualmente à residência do príncipe Jin. Mesmo que Xiao Qiu não tenha dito nada, não posso fingir que nada aconteceu e não quero criar um mal-entendido entre nós. Eu mordi o lábio e pensei bem. Desculpe pelo que aconteceu hoje. Eu não sei sobre Pei Jun. Antes que eu terminasse de falar, Xiao Qiu colocou o dedo indicador em meus lábios. Seus olhos estavam cheios de amor. Ying, não precisa se desculpar. Fico feliz que você me escolheu. De repente, eu colidi com um par de olhos brilhantes. Meu rosto ficou vermelho. Quando seus lábios tocaram os meus, eu não recusei. No dia seguinte, após servir chá ao casal do príncipe Jin, a princesa me puxou para um quarto. Quando eu estava prestes a explicar, ela me entregou uma pintura. Essa criança, Qi Yu, sempre teve suas próprias opiniões. Nos últimos anos, não a vi se importar com nenhuma mulher. Eu e seu pai estávamos preocupados, pensando que ela não tinha ninguém em mente, até ver esta pintura. Só então percebi que ela já tinha alguém em seu coração. No início, não entendi por que a princesa queria me dizer isso. Quando abri a pintura, fiquei paralisada. A pessoa na pintura era eu, sem sapatos, sentada à beira do riacho. Quase imediatamente, lembrei que isso aconteceu há 5 anos, no auge do verão, quando fui assediada por alguns persistentes. Naquele momento, um homem me ajudou. Poderia ser Xiao Qiu? Isso me fez entender por que a princesa ficou tão feliz ao me ver pela primeira vez e não pôde esperar para me pedir em casamento. Ela me reconheceu, mas eu estava apaixonada por Pei Jun na época e não aceitei. Nunca pensei que acabaria me casando com ela. Saí do quarto. Xiao Qiu estava esperando do lado de fora. Ao ver o que eu tinha nas mãos, primeiro ficou surpresa e depois limpou a garganta desconfortavelmente. Você já sabe de tudo. Levantei uma sobrancelha, provocando-a. O que eu deveria saber? Xiao Qiu sorriu e se aproximou do meu ouvido. Claro que eu sabia o que ela sentia por mim. Depois que percebi isso, nosso relacionamento avançou rapidamente. Ela queria ficar grudada em mim o dia todo. Quanto a Pei Jun, a família Pei valoriza a reputação mais do que a vida. Tinha medo de que ela fizesse algo vergonhoso, forçando-a a ir para Meng Xianzhen. Ela se recusou a concordar e a relação com a família ficou tensa. Meng Xianzhen, envergonhada e furiosa, deixou a casa dos Pei. Isso tudo foi Xiao Qiu quem me contou. Sobre a rainha não reagi muito. Já que me casei com Xiao Qiu, os assuntos dos outros não me dizem respeito. A segunda vez que encontrei Pei Jun foi em um banquete. Assim que eu e Xiao Qiu aparecemos, seu olhar se fixou em mim. Xiao Qiu a olhou com descontentamento, mas ela não desviou o olhar. Xiao Qiu, intencionalmente na frente dela, começou a comer para mim e a limpar minha boca. Eu a empurrei com um pouco de raiva. Xiao Qiu, você não é mais criança. Ela fez uma careta e murmurou algo. Eu simplesmente não suporto algumas pessoas que agem de forma tão falsa. Com o comportamento intencional de Xiao Qiu, todos sabiam que éramos um casal apaixonado. O olhar de Pei Jun escureceu, bebendo um copo após o outro. Antes da metade do banquete, ela já estava tão bêbada que não sabia onde estava e foi levada embora, ainda gritando: Eu errei.